Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Giovanni Hoffman. Ele nasceu em Salete, veio nascer em Salete, segundo ele, pequenininho e tal, e voltou para Rio do Campo, de onde a família é natural, tem hoje negócios em Taió e em toda a região. Nós vamos conhecer a história dele hoje, porque ele acabou se especializando em medicina chinesa, que são algumas técnicas que são milenares, e ele desenvolveu também vamos dizer assim, um caminho próprio aí, né? É tão importante, interessante isso que nós vamos tratar hoje, que a Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, lhe outorgou a medalha Comenda do Mauá, né? Que é uma das mais importantes da área. E aparentemente é uma pessoa que, embora esteja no meio do povo, mas fica praticamente desconhecido da maioria. E os canais hoje abrem essa possibilidade. O Dr. Giovanni vai fazer um curso, está organizando um curso aí. Por quê? Ele, além de se especializar nessa medicina chinesa, ele também trouxe algumas novidades. Ele criou, e essa criação, essa única no mundo, esse pioneirismo, é que foi reconhecido pela Câmara Municipal de São Paulo com a medalha do Barão do Mauá. Por isso, nós vamos conhecer um pouco da história do Dr. Giovanni, que aprendeu aí nos seus estudos, no seu caminho, na sua trajetória, sobre florais de Bach, que são famosos no mundo inteiro já há 100 anos, e hoje nós temos os florais de Hoffman, quase 260 florais que já estão registrados e uma legião de pessoas estão usando. Enfim, é um novo que surge, né? E que, por isso, nós estamos, então, querendo conhecer melhor sobre isso. O nosso trabalho, a nossa entrevista é sobre isso hoje. Doutor Giovanni, como foi ser chamado para a Câmara Municipal de São Paulo? O senhor já tinha tido uma outra homenagem também no Espírito Santo. Como que é isso? O que aconteceu? Então, Vanderlei, primeiro agradeço, né? Agradeço estar aqui, poder falar de um trabalho que a gente faz há 26 anos, né? Eu sou doutor em medicina chinesa, importante falar também da medicina chinesa, que é algo milenar, mas que é milenar e ao mesmo tempo é moderno, porque está aí, né? O que é bom fica, né? A gente diz se manteve, né? O que é bom se manteve, e se manteve ao longo dos milênios. Hoje a Organização Mundial de Saúde indica, desde 2006, no Sistema Único de Saúde, todo município, uma informação que eu estou dando aqui, desde 2006, todo município, se assim quisesse, pode, fazendo um pedido para o Ministério da Saúde. Na área do SUS, né? Isso, pode pedir dentro do sistema de programa da família, para ser usada acupuntura, fitoterapia chinesa, homeopatia. Então, se o secretário de saúde sabe disso e vai de atrás, dá para conseguir colocar em cada município brasileiro, que existe lei desde 2006. Mas tem aí, né, doutor, muita resistência, então, né? Alguns profissionais da área olham, não olham, não veem com bons olhos, não acreditam, mas hoje está consolidando já, né? Tá voltando, hoje, para ter uma ideia, até eu não comentei, né, em off, mas hoje eu sou delegado catarinense, representando a medicina chinesa, representando 350 mil profissionais. Olha só. Quando eu digo 350 mil profissionais, é dentro de várias áreas da saúde, né? Porque a acupuntura, né? Então nós vamos falar acupuntura e medicina chinesa como se fossem duas coisas, mas é uma só. Mas a acupuntura no Brasil, especialidade médica, ela é desde 1995. Eu trabalho há 26 anos, então são quase 30 anos aí que é a especialidade médica, né? Especialidade dentro da área da fisioterapia já desde 84. Olha só o tempo. E o que acontece? Como chegou no Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, eu sou doutor em medicina chinesa, mas eu sou terapeuta holístico no Brasil. Por quê? Porque no Brasil não tem uma faculdade de medicina chinesa. Se tivesse, a pessoa pode estudar fora, chega aqui, faz revalida, como um médico que vai para fora, né? Então, se você estudou medicina chinesa na China, é médico lá, você vem para cá, não é médico aqui. Assim como se você estudou medicina aqui e vai para os Estados Unidos, não é médico lá, até que você faça revalida. Como a medicina chinesa não tem no Brasil faculdade de medicina chinesa, tem somente a acupuntura, que é uma parte super importante, mas apenas uma parte dela, então você não pode, você não é médico oriental, digamos. Então eu sou doutor na área, né? Esse doutor honoris causa na área desde 2017, e vou receber um outro doutorado agora, mas falando especificamente deste prêmio, né? Que eu fui receber agora no mês passado.
em São Paulo. Essa comenda Visconde de Mauá, ele é dado... primeiro que eu fui para receber uma outra, que é a homenagem de mérito civil, né? Que é dado para professores, juiz de direito, artistas. Mas, no caso, essa foi específica porque ela foi justamente nessa questão de pioneirismo na área. Então, desde 2008 eu comecei a trabalhar em Taió. Antes disso, eu já atendia em 5 consultórios diferentes, 5 cidades diferentes. Então, é uma correria, né? Mas, em 2008, eu cheguei em Taió. E, nesse período, a farmacologia chinesa ela nem estava no Brasil. Ela começou a chegar no Brasil em 2010. Então, eu importava os fármacos chineses, que fármaco chinês é comprimido, tintura, feito em farmácia, mas, na verdade, só com planta e mineral. É extrato seco, é algo muito... Para você ter uma ideia do que é... Porque às vezes o pessoal acha que uma planta é algo fraco, né? Mas para você ter uma ideia, se você pegar, por exemplo, um óleo essencial de lavanda, para fazer 1 litro de óleo precisa de 300 kg de planta. Olha só. Então, se você pegar e usar uma gota, equivale a 25 xícaras de chá. Então, é uma potência enorme. Tanto é que é perigoso utilizar isso de uma forma, né, por exemplo... Aleatória, sem conhecimento. Então, uma lavanda, por exemplo, se tiver uma queimadura e você colocar uma gotinha ali na queimadura, é um cicatrizante excepcional. Agora, se você pegar e achar que uma gotinha é pouco, colocar mais 5... Vou dar uma melhorada aqui. Vai dormir o dia inteiro. Olha só. Imagina, são 5 gotas, são 125 xícaras de chá. Sim. E eu já digo para você que eu já vi gente que usou isso e ficou mal o dia todo. Claro, perfeito, né? É o excesso. É o excesso, né? E aí dá hepatotoxicidade e tudo mais, né? Então, falando desse prêmio aqui, voltando, eu fiquei muito feliz, né? Porque depois de a gente 26 anos na área, é um reconhecimento de algo que a gente fez. Eu cheguei aqui em 2008, e em 2008, então, eu não tinha esse fitoterápico chinês. E eu tive que fazer algo para continuar trabalhando com farmacologia, que é uma área que eu sei montar fórmula. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega na minha frente, quando você está tratando alguém, vamos supor hipertensão, você dá lá a losartana, que é um bloqueador de angiotensina 2, de angiotensina 2, tem beta-bloqueador, tem vários remédios, né? Mas aí você dá um remédio pronto, que já foi estudado e tudo mais. Todos os remédios chineses já foram estudados, plantas já foram estudadas há milênios. Só que às vezes uma pessoa... Tem, por exemplo, fórmulas que eu uso, que são fórmulas magistrais chinesas patenteadas, que elas existem há 1.800 anos, usado na China ao longo de 1.800 anos, e elas tratam, por exemplo, mioma e câncer no útero. Então, essas fórmulas só feitas de planta e mineral. Mas, quando a gente vai atender uma pessoa, você tem que fazer... a medicina chinesa ela é muito ampla, ela trata por uma individualidade. Então, às vezes, aquela pessoa é um pouquinho diferente do que aquele remédio vai fazer efeito, mas se você modificar ele um pouco, ele vai fazer um efeito melhor. Então, hoje, a pessoa senta na minha frente, eu faço a consulta e eu monto uma fórmula individualizada para cada um. Vem 2 pessoas com um determinado problema, mas às vezes a causa daquele problema não é o mesmo. Então, falando do caso, né, uma hipertensão. A hipertensão, se você pegar uma hipertensão que sobe o 12 sobe mais, a sistólica, né, o 12/8, o 12 sobe mais, está ligado a fígado. Para a medicina chinesa é fígado. E o fígado, o que faz o fígado? O fígado faz mais de 500 funções do corpo. Não é só digestão, né? Fígado mexe com emoção, mexe com menstruação, mexe com uma série de coisas. E tudo isso a gente estuda, esses órgãos, e aí uma pessoa que tem essa hipertensão que sobe mais na frente, tu vai tratar mais o fígado. Agora, uma pessoa que tem hipertensão que sobe mais o 8, tu vai tratar mais o rim. E aí tem vários casos individuais. A pessoa tem hipertensão, mas tem diabetes. Então, você tem que ver o que está acontecendo, que o pâncreas está afetado também. Então, basicamente, assim, resumindo, né? Para tratar qualquer doença, você tem que ver a relação entre os órgãos. A medicina chinesa não é como a nossa, que é ótima em partes, ela trata partes. Se você for num cardiologista, ele vê o teu coração de ponta a ponta. Só que o coração, para funcionar, depende de outro órgão. E outro órgão, para funcionar, depende de outro. Então, um profissional da medicina chinesa, ele tem que atuar em todas as áreas. Certo. Eu tenho especialidade dentro da medicina chinesa em dor, em ginecologia, em emagrecimento. Alguma especialidade eu tenho dentro. Mas aí que eu estudei mais profundamente aquilo. Você começou lá na acupuntura, né? Acupuntura. Eu comecei a acupuntura. Está fazendo ainda? Faço. A acupuntura digamos assim, o carro-chefe. Foi a abertura do... Abertura. É pelo qual as pessoas me procuram. E hoje eu tenho um curso na internet para pessoas formadas em acupuntura, que é a acupuntura avançada, que é um sistema que eu criei
de tratar a acupuntura num só ponto, eu chamo. Tratar uma pessoa com um ponto só, uma dor, por exemplo, certo. em 10 segundos. Essa é a proposta desse curso. É um curso para profissional de medicina Olha chinesa. só. Então, o que acontece? Tratar uma dor parece que é uma coisa muito simples a princípio. Mas uma dor menos de 30 dias, ela está nos meridianos, que a gente chama, tendino muscular. Ela está superficial. Uma dor com mais de 30 dias, aí muda. Tem 4 categorias diferentes. Se ela é mais de 30 dias e ela começou na articulação, trata de um jeito. Se ela é mais de 30 dias e a pessoa tem problemas relacionados à essência, o que é um problema relacionado à essência? Zumbido no ouvido, impotência sexual, ou a pessoa idosa, trata de outro jeito. Se o problema da dor começou por um problema emocional que ela teve, e esse problema emocional vem até hoje, é o outro jeito. Ou seja, tem vários caminhos para tratar aquele problema. Então tem ali uma anamnese, que é um preparo ali. Tem uma anamnese muito profunda, aliás. O que eu digo assim, tem dois, para o telespectador saber, tem 2 tipos de diagnósticos, seja na medicina chinesa ou na nossa medicina. Na medicina chinesa, como é milenar, a gente avalia mais a parte clínica. Mas, no geral, tem 2 tipos de diagnóstico. Quais são os 2? Clínico e laboratorial. Então, laboratorial foi o médico pediu os exames. Clínico, você lembra dos médicos de família, dos médicos mais antigos aí, que olha a língua, aperta o abdômen. Então, tem a parte clínica. A minha especialidade grande é na parte clínica. Então, hoje, se uma pessoa me procura, eu não preciso de exames. Apesar de eu ter equipamentos muito modernos, eu tenho equipamento lá que faz tipo um eletrocardiograma, chama Ryodoraku. Esse equipamento, ele foi desenvolvido por médicos japoneses e ele é computadorizado, o sistema computadorizado, que você coloca em alguns pontos de acupuntura, ele mede a impedância elétrica e vai dizer como é que está o pulmão, o fígado, o coração, e vai dizer o que a gente tem que fazer. Numa vez só. Uhum. Porque sempre vai ter que olhar a relação. E aí o tratamento, né, e aí a anamnese, voltando, é uma anamnese assim, muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. A anamnese é aquele tempo de pergunta que o médico faz. Questionamento. Questiona para saber o dia a dia, o cotidiano da pessoa, para tentar saber o diagnóstico a ser aplicado pelo problema, não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aí do diagnóstico, né? Dessa parte de perguntas, né? Do interrogatório, vamos colocar assim, né? Esse nome é forte, mas interrogatório. Então, qualquer pessoa que for passar por uma consulta com medicina chinesa, a gente vai perguntar, primeira coisa e mais importante, térmica corporal. Olha só. Então, por exemplo, uma pessoa tem gripe. Mas tem gripe com uma coriza ralinha. O que ela tem no pulmão? Frio no pulmão, trata de um jeito. Tem uma coriza já pegajosa, amarela, calor no pulmão, trata de outro. Olha só. Tem uma coriza que começou branca e ficou amarela ou verde, já trata de outro. Não é tudo igual. Então, aquele negócio que nós fazíamos antigamente, tá com gripe, toma lá um chá de cebola, mel e tal. A composição lá, que ela dá a volta. É bom para todo mundo? mundo? Não é bom para todo mundo. É bom para quem tem frio. Agora, para aquela pessoa que tem gripe, e aí você deve conhecer alguém que tem gripe, mas tem vontade de tomar sorvete. Já conheceu alguém? Tá gripado, mas quero coisa gelada, quero melancia. Essa pessoa tem calor no pulmão. Essa pessoa não pode ser dada cebola. Se der cebola, piora, já tem calor. Se comer pimenta, piora. Então, a medicina chinesa, você tem que estudar alimentos, mas o alimento como remédio. Então, você tem... Aliás, os primeiros remédios da humanidade foi tempero. Olha só. No Brasil, por exemplo, né? No Brasil, quando chegou ali o caminho das Índias, né? Sim, sim. As especiarias, né? Claro, claro. E cúrcuma hoje é tão falado. Isso, tá na 6 moda. 6.000 anos. 6.000 anos usado na medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é mais antiga que a chinesa. Olha só. 6.000 anos é usado cúrcuma. Agora a ciência descobriu, opa, é bom isso, vamos isolar a curcumina, que é uma molécula, e vamos colocar. E, porque a molécula, estava ali falando anteriormente, ali da aspirina, né? Da aspirina. Então, por exemplo... Seu parente seu que inventou a aspirina. Félix Hoffmann. Hoffmann? Isso, 1884. Aspirina, um químico, né? E depois ele trabalhando na Bayer, né? Na Alemanha. Aí, 5 anos depois, a aspirina... É o ACS que fala, né? Isso, a AAS, né? AAS. Isso, ácido acetil salicílico. Isso. Então, o que ele fez? Pegou o ácido salicílico, só que dava problema no estômago para algumas pessoas, porque tinha muita acidez. Aí ele transformou quimicamente, né, em ácido acetil salicílico e produziu aspirina, que a aspirina, hoje, como eu estava falando, no ano passado foi vendido no mundo, e é esse número que eu vou falar, tá? 40 mil toneladas. De aspirina. De aspirina, aquele comprimidinho? Comprimidinho. Tanto é que se descobriu para outras coisas, além da dor, por exemplo, se uma pessoa tem infarto,
Se ela tem infarto, também serve. e poucas horas depois ela começa a utilizar, ele não dá o risco de não ter... dá o risco não, ele diminui o risco de ter um segundo infarto. Claro. Ele não é preventivo, Sim, tem gente que toma como preventivo, mas ele é quando a pessoa tem infarto. Então ele ajuda na questão plaquetária também, coagulação. E aí não só aspirina, né? Um exemplo típico aí é a cloroquina. Sim, que foi tratado agora com né? A Covid aí, né? Sim, cloroquina, quem estudou a cloroquina foi o Hahnemann. O Hahnemann que inventou a homeopatia. Então, tá vendo? Nessa linha. Que era a quina, né? Quina, a planta quina. Aqui nós temos o quinino, que é para... É isso, né? Isso. Faz até uma bebida. Sim, é para febre, o quinino é para... O pessoal que vai para a floresta, lá no norte, Malária, exatamente. Justamente, quinino. tanto é que o exército, porque que o exército tem bastante, pela questão de estar no mato direto, então é usado nesses locais muito de alta floresta, no Mato Grosso, vários lugares ali, é usado muita quina, a planta, né? E ótimo para malária, tira febre e tal. E aí o que acontece, né? A indústria farmacêutica, eu estou fazendo farmácia hoje também, né? Então eu sou formado em farmacologia chinesa. Mas, claro, quando a pessoa me procura, eu tenho que saber os remédios que ela toma, como age. Porque eu vou dar mais um. Ou talvez vou tirar um. Claro que quem deve tirar é quem indicou, né? O profissional que indicou é o profissional. Mas, às vezes, eu vou dar um e quando você dá uma substância... mas é natural. Mas é natural, mas é uma substância química. Se você dá essa substância para... Ela produz efeitos químicos no organismo, né? Produz. E aí ela vai ser absorvida exatamente como a outra. Às vezes o pessoal pergunta para mim, escuta... Quanto tempo que eu começo a ver o efeito do remédio? Eu digo, olha, 30 minutos, começou a tomar, está fazendo efeito. Aí, claro, diferente, cada remédio, um remédio, por exemplo, de farmácia, ele tem uma meia-vida, que a gente chama, né? Então, ele tem lá, toma de 8 em 8 horas. Meia-vida seria o tempo onde metade do remédio já foi metabolizado. Então, você toma lá um metilfenidato. Estamos falando agora dos químicos, dos fármacos, né? Eu digo isso porque, assim, a gente conhece dos dois, e hoje eu estou estudando essa questão da farmacologia também normal, porque as pessoas me procuram e vêm com a lista do remédio. Às vezes vem com a lista do remédio e então, porque qual é a minha especialidade falando? A minha especialidade é doença crônica. Tá um problema crônico, tá tomando remédio tempo, não tá resolvendo? Aí é comigo. Ou seja, a pessoa chega lá com o remédio tomando e às vezes o que eu vou dar vai ter uma interação com esse remédio. Certo. Então pode ter 18 interações diferentes quando você mistura até quando você mistura duas plantas. Pode dar antagonismo, sinergismo, ficar mais forte, ficar mais fraco, ficar tóxico. Claro. Então perfeito. A gente tem que saber disso aí para saber... Fica zen, fica louco. Isso. Então, por exemplo, tem tantos remédios, um exemplo típico, né? Hoje nós temos na farmácia, hoje no Brasil, a farmacopeia a brasileira, remédio registrado no Brasil, nós temos 214 remédios hoje na farmácia vindo de planta. 214 remédios. Tem bastante, né? E poderia ser mais, porque na natureza tem tudo. Só que, lógico, que uma molécula, quando você pega, que eu estava falando, voltando, né, falando da aspirina, quando você pega a planta, para dar um efeito, você tem que colocar lá umas 300 miligramas para dar o efeito de 1 miligrama de uma molécula, porque a molécula, ela foi estudada a molécula, tirado lá o princípio ativo da molécula, no remédio químico, certo. E quando ele entra no corpo, ele vai fazer as ligações com o receptor. Ele encontrou o receptor certo, ele vai fazer a ligação. Ou seja, ele está pronto para fazer essa ligação. Certo. Quando está na planta, ele tem que fazer transformações. Então, por isso que, entre aspas, demora um pouquinho mais. Mas eu digo para você o seguinte, a China é o melhor resultado do mundo em oncologia. Não usa quimioterapia, não usa radioterapia. Olha só. Usa farmacologia chinesa e acupuntura e cirurgia. Quimioterapia não usa. E se a pessoa estiver usando quimioterapia e procurar na China, aqui não, porque é o tratamento oficial. Sim, claro. A gente não pode ir contra. Perfeito. Então, quando eu trato alguém, geralmente quando o pessoal vem me procurar com câncer, eles não vêm procurar para tratar o câncer. Eles vêm procurar para tratar dor. Então, às vezes a pessoa está tomando lá morfina e não está passando a dor. Ela faz acupuntura e diz, meu Deus, saí sem dor. Nossa. E aí a gente... E é um alívio para a pessoa e para a família que está envolvida. Mas é incrível. E aí a gente dá algum tratamento e a pessoa começa a melhorar. O profissional, especialista, entra em contato. O que ele está tomando? Digo, está tomando planta. Está tomando mineral para isso. Mas está tratando câncer? Não, está tratando o que está causando. É diferente. O Dr. Giovanni usava, agora mudou um pouquinho, usava as sementes, os grãos na orelha. Ela trouxe uma orelha aqui. Onde é a câmera ali, né? Essa aí. Então aqui, então, olha aí. Para quem não conhece, lá, né? Eu já quero dizer para o pessoal, depois eu vou falar, nós vamos ter um curso aqui
aqui em Taió, de 4 módulos. Presencial? Os alunos vêm na sala? Na sala, nas dependências da Uniaselv. Tá. Tanto para profissional de saúde quanto para quem queira aprender, tá? Porque hoje ainda é liberado, né? Para quem queira aprender. Isso é muito bom. Não precisa ter conhecimento da área de saúde. Vai aprender ali. Tá. 4 módulos, ensinar como isso aqui funciona. É uma orelha isso, aqui. Né? Uma orelha. Então, isso aqui é um microcorpo. Parece um bebê, né? Bebê. Parece? Bebê no útero. Né? Aqui a cabeça, aqui a coluna, parte alta, parte baixa. Aqui, se fosse o braço, né, do lado, seria o ombro até aqui. E a mão aqui assim, mais ou menos. Certo. Né? Então, por exemplo, você estava falando da semente, né? Então, tem semente de mostarda, de couve. Hoje, o sistema de saúde está usando, né? O SUS. O SUS está usando hoje, teve cursos no ano passado. Ano retrasado. Não, eu digo isso porque a pandemia me deixou um lapso aí de tempo. Estamos todos. Mas eu acredito que 2 a 3 anos, tá? Teve um curso na Universidade Federal de Santa Catarina, só para profissionais de saúde que quisesse fazer um curso de 6 meses de auriculoterapia. A auriculoterapia é essa aplicação. É a acupuntura na orelha. Certo. Então, a acupuntura na orelha foi desenvolvida em 2 lugares no mundo. Na França e na China. O sistema chinês é diferente do sistema francês. Só que os franceses descobriram a holografia no corpo. Então, eles viram que como aqui fosse a cabeça do bebê lá no útero, e aqui o corpo, né? Coração, pulmão, os órgãos internos, aqui estômago e tal. E se você faz a acupuntura, a auriculoterapia francesa, eu faço as 2. Porém, eu ensino a chinesa, que é o que eu tenho mais conhecimento. Você está na sua especialidade. Mas a francesa foi desenvolvida por um médico que ele viu o sistema médico. Então, ele vai lá, por exemplo, tem uma gastrite. Esse ponto aqui é o ponto do estômago. No final dessa raiz, que a gente chama raiz da hélix, esse ponto. Então, tem uma gastrite, vai tratar nesse ponto. Claro, o problema no estômago e tal. Isso para a nossa medicina, nossa ortodoxa. É com colocação de grão, com colocando semente. Da semente, como você falou, pode ser usada a semente, tá? Eu faz 20 anos que eu não uso semente. Por que eu não uso semente há 20 anos? Porque foi desenvolvido por um engenheiro eletrônico, Raul Breves, chama de São Paulo. Ele desenvolveu o que chama cristal radiônico. Umas bolinhas de cristal que é colocado como se fosse radiônica, é como se fosse colocado eletricidade dentro. E aí você coloca no ponto, é quase que instantâneo o efeito. Então, por exemplo, se tiver uma dor lá no joelho, dor de cabeça, você coloca, a pessoa fica impressionada com a rapidez. Então, assim, para você ter uma ideia, a acupuntura é 200 vezes mais forte que morfina, para dor. Acupuntura? Acupuntura. Se você tomar morfina e não passar dor, e você fazer uma sessão com quem sabe fazer acupuntura, eu digo com quem sabe porque existe muita profundidade de tratamento. Certo. Você consegue ter resultados assim 200 vezes mais forte. Tanto é que a acupuntura, quando ela foi... Primeira vez que ela veio, a China era muito fechada, né? Sim, então a China foi para o Ocidente. O presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, ele foi com a comitiva dele para a China. Chegou lá, uma pessoa da comitiva teve apendicite. E aí foi para o hospital para fazer cirurgia. E chegou lá, ele ficou impressionado, porque colocaram agulha na orelha, no corpo e fizeram cirurgia. Pronto, ele voltou para casa. Trataram com a acupuntura. Ele disse, opa, o que é isso? Então, esse presidente dos Estados Unidos, na época, ele mandou o pessoal, foi em 72, mandou o pessoal dos Estados Unidos para a China. Vamos aprender. E voltou para aprender lá, voltou para os Estados Unidos, foi o primeiro país do mundo a regulamentar a acupuntura. No Brasil, nós estamos lutando nessa federação, eu faço parte da federação. Uma função aí. Porque no Brasil a gente sabe que às vezes as coisas, educação, saúde, segurança, que deveria estar em primeiro plano, às vezes estão só para voto. Infelizmente, né? Eu entendo a sua fala agora, e até faço um comparativo com outro grupo de profissionais que são os optometristas. E eles enfrentaram isso aí também. Fora do país, né, Argentina, Chile, tipo de país aí, Uruguai e tal, o pessoal usa a optometria sem problema nenhum. Aqui você tem é fechado, né? Fechado. Os organismos, né, os que se formaram nas áreas oftalmológicas, então eles bloquearam, né? Eu entendo aí. É interessante, tá? Porque eu estou fazendo parte agora da Federação Nacional dos Acupunturistas e nós estamos no Congresso, nós estamos no Senado já. Quem fez o primeiro projeto foi o deputado Celso Russomano na época. Sim. E agora está nas mãos de estava do Eduardo Girão.
E sim. agora passou para um outro relator, está em prestes de via de ser assinado. Para ser regulamentado. Regulamentado. A gente quer que regulamenta por quê? Porque, claro, mesmo que não regulamentar, quem faz tem direito adquirido, claro, legalmente. Perfeito. Mas a gente pensa justamente no que a gente faz, que é tão bom para tantas pessoas poderem fazer, porque aí vai abrir faculdade de medicina, tem a faculdade de acupuntura. Vai dinamizar, né? Vai dinamizar, vai o ter uso, né? Justo. Na China, por exemplo, a China, para ver que era fechado, como eu falei, né? Hoje é tão aberto que é comunista só no nome. É capitalista a China. Sim, claro. Né? O hospital chinês, você chega lá, é assim, o hospital é dividido em dois. Parte direita, medicina ocidental. Parte esquerda, medicina chinesa. Se nós formos para lá viajar, como a gente não conhece do sistema de saúde, está com problema, você vai procurar um médico ocidental. Os de lá não, já vão direto. Agora, quando é colocado um tratamento aqui e não melhora, o médico daqui manda para outro médico. Olha só. Para ver que, assim, eu não estou querendo dizer assim, mas essa é melhor, aquela é melhor. Olha só, se for falar em melhor, a nossa medicina, a nossa ocidental, atual, ela é incrível. Os exames que tem hoje, por exemplo, os avanços inquestionáveis. Inquestionáveis. Você pegou lá um remédio psiquiátrico e errou o remédio, sabe? Tem até um cálculo de 75% das vezes que um psiquiatra utiliza a primeira vez o remédio, ele erra. Por quê? Porque não é que é o remédio errado, é porque tem o jeito que o corpo assimila aquele remédio. Então, porque ele reage de alguma forma, vai reagir diferente para pessoa diferente. Isso para qualquer remédio. Mas hoje tem exame de DNA, que a pessoa, só que são caros, mas que bom que daqui a um pouco vai baratear. Mas tem exame de DNA que se você chegar hoje, tem uma depressão, você vai lá, fez o exame, um pouquinho de sangue, você sabe uma lista de remédio que vai fazer efeito para você e aquele que não vai fazer. Porque tem uma coisa que chama polimorfismo genético, né, que é uma mudança no gene. Então, por exemplo, hoje você vê aí que tem muitos profissionais de saúde, médico, nutricionista, ortomolecular, né? Sim. E estão prescrevendo vitaminas, estão prescrevendo, porque sabe o efeito da vitamina. Então, por exemplo, uma vitamina B12, que tem muita gente hoje que tem baixo no organismo. Está provado cientificamente que você come carne, em 12 meses sem carne, você teria baixa de vitamina B12. Agora, como é que diz que um gaúcho vai ter problema de vitamina B12? Ou nós, que de vez em quando comemos churrasquinho. Eu gosto. Com certa frequência. E tem. Mas por que tem? Porque nós temos o polimorfismo genético, que não pega a cobalamina, que é a vitamina B12, e transforma em metilcobalamina. Não metila. Não deixa pronto para o corpo usar. E aí o cara, sabendo disso, ele vai dar, ao invés de dar cobalamina, que seria a B12, ele vai dar a metil, já vai dar a metilada. Aí a pessoa consegue absorver. Mesma coisa em mulheres grávidas que se dá o ácido fólico. Também é metilado. Claro que a gente sabe que o polimorfismo genético, se você dá uma quantidade grande daquela vitamina, passa o polimorfismo. E qual é a quantidade para a vitamina B12? Teste que eu fiz. 5 vezes mais. Então, se você pega a B12, que o corpo não transforma em algumas pessoas, e dá 5 vezes mais, vai transformar. Isso é o teste que eu fiz na prática desses anos. Mas, para a gente indicar uma coisa ou outra, tem que ver o custo-benefício também, né? Porque senão a pessoa deixa o salário na farmácia. Então, a gente tem que olhar tudo isso e ver o que é melhor para essa pessoa. Então, hoje eu tenho remédio que vem para mim da China hoje, no consultório, eu tenho a minha linha de remédios, eu tenho acupuntura, tem muita coisa à disposição. Só que, às vezes, uma pessoa me procura, eu tenho esteatose hepática, eu tenho gordura no fígado. Hoje tem muita gente que tem. E aí eu digo, escuta, tu gosta de chá? Eu gosto. Toma. Então vou te indicar um chá aqui para tomar. Mas não dá para indicar uma cápsula? Dá. Vai ser mais caro, mas dá. Aí ou faz uma receita com uma cápsula. Ou dá uma fórmula magistral chinesa, né? Que essas fórmulas já... Magistral chama? Magistral. É uma fórmula assim... O que é uma fórmula magistral chinesa? É uma fórmula que ela tem vários componentes, como se fosse um exército, como se fosse um reinado. Então, dentro da fórmula tem uma substância que faz a parte principal da fórmula, seria a substância imperador, que eles chamam. Aí tem lá a planta ministro. O que ela faz? O ministro é aquele que conversa, né? Então, ele faz uma adequação entre os componentes, para não deixar a substância tóxica. Então, uma substância tóxica, dentro de uma fórmula magistral, não fica tóxica. É diferente de misturar um monte de remédio. Certo. Então, às vezes eu dou uma receita, a pessoa olha para a receita e diz, tudo isso vai dentro de um só, dentro de um comprimido só? Eu digo, tudo isso. Mas esse faz isso, esse faz aquilo, esse leva o efeito para lá.
e esse aqui tira a toxicidade disso tudo. Olha só. Então, os mestres, eu digo assim, os mestres chineses, imagina isso, dinastia Han é 200 a.C. Os caras construíram coisas que até hoje é as mesmas utilizadas. Como eu falei, tem remédio que eu uso que 1.800 anos Pois é. está sendo usado no dia a dia. Então, não é um remédio de 100 anos para cá, de 50 anos que foi construído ontem. Claro que para um remédio para colocar hoje em ação, tu tem que passar por duplo cego, rato, várias pessoas, até tu colocar. A sequência, né? Para ter uma ideia, eu fiz um remédio, eu fiz umas plantas, uma mistura de planta para impotência sexual. E eu fiz uma comparação. Isso em 2010, tá? 2010. Eu fiz uma comparação com o Viagra. O Viagra, claro, o Viagra foi feito para pro coração, para o pulmão, né? O pulmão, para ser broncodilatador. Vou voltar aí no assunto, mas teve uma decisão, nós trabalhamos no jornal na época, uma decisão de um juiz, virou manchete do jornal, onde ele autorizou, ou praticamente recomendou, ou exigiu que o município comprasse Viagra, que era a fórmula do Viagra e tal, para uma menina que tinha uns 9, 10 anos de idade, para que ela pudesse sobreviver. E essa, na época, morava em Santa Terezinha. Me lembro que chamou a atenção, olhamos aquilo e tal, mas não pode, será que está certo? Aí fizemos aquela notícia que realmente se espalhou. É o que você está dizendo, Viagra ele não era foi feito para a finalidade conhecida hoje, né? Pulmão, ele foi feito para o pulmão. E aí se viu que ele tem vasodilatação e foi bom para a questão de impotência. E aí eu fiz uma fórmula que eu indicava para as pessoas que tinha, e o resultado assim fenomenal, só que o Viagra na hora, né? Mas o que é impotência? Impotência é uma fraqueza. Então tem que melhorar aquela fraqueza. Então eu fiz um remédio que fazia o mesmo efeito, mas que melhorava o problema, de verdade. Tá vendendo bastante? Não, olha só. Olha só. Não, porque esse eu não patenteei ele a fórmula, porque eu entrei em contato com um laboratório, o maior laboratório da América Latina. Certo. Eu não vou dizer o nome aqui, mas aí vocês procuram achar, tá? É o maior laboratório da América Latina. Eu disse, olha, eu tenho um remédio aqui, natural, vocês trabalham com... É o maior laboratório da América Latina de produto natural. Eu disse, eu tenho um remédio aqui que está na farmacopéia de vocês, só que as quantidades de cada um eu sei quais são, e se você fizer o efeito aí, o mesmo efeito que o Viagra. E aí eu fui lá e registrei separado esse remédio para eles não poderem registrar antes. Né? Ah, tá. Fui fazer um negócio com eles e tal. E na época, nós ficamos 1 ano mais ou menos em contato, né? E eu disse, você já tem os efeitos aí, porque tem esse na farmacopéia, nada diferente do que vocês têm, só é as quantidades. E aí foi a negociação e tal, era para mim ganhar 1,5 milhão na época. Opa! Tá bom, né? Oh. Mas depois de 1 ano e meio, ligaram para mim e disseram, Giovanni, nós não podemos fazer. Como assim não pode? Se nós fazer esse remédio teu aí, porque nós trabalhamos só com remédio natural, mas separado. Se nós fizer essa fórmula aí, nós vamos deixar de ganhar incentivo. Ah, daí não podia. 30 milhões de incentivo. Então, assim, foi a questão, muito, a gente sabe, é financeira, né? Tudo hoje se trabalha em cima disso, a questão é financeira. Então, você pode resolver um problema, vamos pegar um problema de próstata aqui, que eu vou falar aqui do problema de próstata. A pessoa está tratando o problema de próstata, mais de 2 meses não está resolvendo. Digo isso porque tem pessoa que me procura com 8 anos, 10 anos, 12 anos, tomando o remédio, a princípio o remédio certo. O remédio está certo, foi feito para aquele problema. Mas por que o remédio não está resolvendo? E aí eu indico para a pessoa que eu vou passar aqui, tá? Anote aí quem está ouvindo, porque é batata, funciona. Quina, chá de quina, 10 dias. E depois 30 dias, não pode tomar mais que 10 dias, porque senão dá toxicidade. E depois 30 dias, chá de folha de pitanga, 3 xícaras por dia. Depois de 40 dias, antes, médio PSA, depois médio PSA. Vai estar normal. Vai estar de 10 para 1. Vai estar de 13 para 1. Em 40 dias. Olha só. Então, o que acontece? Qual é o problema que está tomando o remédio que é certo e não está resolvendo? O problema não é a próstata em si. O problema que está dando problema de próstata é fascícula hepática. Fígado de novo. Fígado. E aí, para resolver a fascícula hepática, quina é assim, não tem melhor. Tomou quina, 10 dias. Tem quina aqui na região? Aqui na região tem loja de produto natural. Ah, daí tem que comprar. Daí, às vezes, eu peço para a pessoa fazer o chá ou fazer uma tintura, né? Comprar um álcool
Não um álcool farmacêutico, mas um álcool bebível, uma vodka, alguma coisa desse tipo. Certo. Aí dou as proporções para ela fazer, ela faz isso em casa, deixa lá tantos dias, depois toma 3 colheres num copo d'água. E aí a pessoa, meu Deus, é simples assim, e como é que eu estou tomando 8, 10 anos de remédio? Eu digo, porque o remédio foi feito para aquilo, só que não está tratando o que está causando. Olha só. A problema de próstata, de PSA, falando, não prostatite nem problema de câncer, mas o problema de hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento, tem que resolver em 60 dias. Se não está resolvendo em 60 dias, eu digo aqui assim abertamente, porque eu trato isso todo dia, tá? Troca de profissional. Procura uma outra... Se vir tratar comigo e não resolver, troca também. Isso. Né? Eu digo, porque às vezes a pessoa desiste porque diz, meu Deus, eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Tudo é muita coisa. Eu vou dizer para vocês, eu estudei 11 mil substâncias. Substância que eu estou falando é entre planta, mineral e na China também é usado animais. Animais. Tem remédio do coração que é feito de minhoca. Princípio ativo lá de um... Olha só. Coração. Olha só. É colocado no comprimido. Proteína, minerais, incrível. A minhoca tem. Incrível, incrível. Então é assim, é fantástico. Só que eu conheço 11 mil, mas isso é uma gota no oceano. Porque, como eu falei, né, teve essa questão do doutorado, né? Mas quando a gente chegou nesse nível, a gente aprendeu assim, um pouquinho do que tem. Porque tem muita coisa. Antigamente, você ia no profissional de saúde e estava dando veredito, né? Melhora ou piora, vai morrer tanto tempo, ou às vezes uma balançada de cabeça. Hoje em dia não é assim. Vamos pegar 2 exemplos típicos aqui, eu não quero entrar nessa seara, mas vamos falar os 2 últimos presidentes nossos, Lula, Bolsonaro, os 2. Certo. Um levou uma facada, o outro teve câncer. Certo. Morreram? Não. Por quê? Porque tem dinheiro. O presidente não vai ser tratado como a gente, né? Sírio-libanês, hospital israelita, é uma quimioterapia, não como uma quimioterapia que bata tudo, é uma quimioterapia muito localizada, muito específica, muito cara, que as pessoas não têm condição de pagar. Mas condição de ter um tempero em casa tem. Condição de ter um cuidado na saúde, começando por aqui, parte digestiva. Nossa saúde, claro, é todo o corpo. Mas o cérebro que comanda o corpo é comandado pelo intestino. Hoje tem estudo dizendo que o intestino é o segundo cérebro. O que manda no nosso corpo, no peso, para cima, para baixo, na saúde, ansiedade, uma série de coisas, se aqui não tiver adequado, aqui também não está. Então, tem coisa que a gente pode fazer em casa para melhorar. Então, a primeira coisa que eu digo que todo mundo poderia fazer é pegar aqui, como está aqui, meio copo, aqui, de água, meia colherinha de cafezinho, daquelas de bicarbonato, põe ali e toma, em jejum. Tomou? Tomei. Marca no relógio 15 minutos. Se você arrotar, você tem excesso de acidez no estômago. Se você não arrotar, ou vai arrotar ou não. Se você não arrotar, você tem deficiência de acidez. Corrigiu isso, você corrige muita coisa na sua saúde. E que forma corrige a acidez? Se tiver excesso, tira limão da sua vida. Limão? Limão. Rapaz, mas o limão é santificado. Limão trata mais de 1.500 doenças. Um limão por dia já dá quase todos os minerais que a gente precisa, porém tem pessoas que não podem tomar. Quais são as pessoas que não podem tomar limão? Essa pessoa que toma, como eu falei, o bicarbonato um pouquinho, meia colherzinha de cafezinho, em meio copo d'água, e arrota em até 15 minutos, não pode tomar limão, ela tem excesso de acidez. E aí eu tenho certeza que o pessoal já viu na internet que limão entra no corpo e fica alcalino, né? Fica alcalino sim, no sangue, mas no estômago é ácido. Então vai aumentar a acidez. Então tem que tirar o limão. Cara que gosta de tomar limão todo dia, arrotou, tira o limão. Então aquela caipirinha lá é o limão que está fazendo mal, é? É o limão e o açúcar. Ah, a composição dos dois. Dos dois. Porque aí juntou limão e açúcar, vou dizer para você. E eu às vezes gosto para caipirinha também. Limão e açúcar, veneno. Veneno. Então, agora, tem pessoas que limão é ótimo. Quem é ótimo? Quem tem pouca acidez. É ótimo, pode tomar todo dia, deve tomar todo dia. Só que tem um segredinho aí. Ah, eu gosto de limão e tô meio assim, será que eu tomo, será que não tomo? Como é que você faz? Na natureza é completa. O que você faz? Você pega para meio litro de água, um limão com casca. Não é sem casca, não é sem semente, com casca. Corta em 4 partes, liquidificador e toma com casca, sem coar.
Aí a casca faz uma coisa, fortalece o baço, e a Semente. outra acidez, e ela equilibra a acidez. Então na natureza está pronto, e a gente muda. Né? Doutor, e o chimarrão? Ácido também, né? Então o chimarrão nós tomamos, né? Eu tomo todo dia. Tem que cuidar. Então não é, não pode, né? Tem que ver, tem coisa que realmente não pode, né? Falar até do glúten, até que me perguntou do chimarrão, tá? Mas o chimarrão, se você tem acidez alta, diminui. Tem acidez alta, começa a tomar tintura, ou comprimido, ou chá de espinheira santa todo dia. Espinheira santa, para ter uma ideia, está no Sistema Único de Saúde, dentro das práticas integrativa e complementar, como uma das plantas. É uma planta brasileira, 40% de poder medicinal, trata problemas de estômago de uma maneira espetacular. Quem quiser procurar o senhor, como é que faz? 99131 Vou colocar depois aqui, ó. 0945. É no WhatsApp, pode procurar, mas ali em Itaió, eu atendo, eu vou te falar o seguinte, na pandemia para cá, eu atendi aqui em Itajaí. E na pandemia, parei de atender lá. E aí teve alguns amigos de lá que queriam que eu atendesse, me atende e tal. Eu digo, não, mas não dá. Não dá, eu sou psicóloga, dá sim, online. E eu resolvi fazer um teste. Aí eu fiz, que eu fiz o teste? Online? Eu fiz o teste seguinte, eu disse, manda uma foto da língua para mim. Da língua, olha só. Manda uma foto da língua e responde um questionário que eu vou mandar antes da consulta. E já como vocês são meus amigos, se for a consulta parecida com o que é aqui, beleza, senão eu não atendo mais ninguém. Certo. Eu atendi a pessoa num dia, ela disse, escuta, Giovanni, tu atende da Holanda? Eu digo, se falar a língua. Hoje eu atendo gente do Brasil inteiro. Então, às vezes eu estou no consultório atendendo gente daqui e às vezes eu estou no consultório porta fechada lá atendendo por uma câmera. Daqui até no Amazonas eu atendo gente. Mais pessoas que eu atendo em São Paulo e Minas Gerais, do Brasil. Atendo do Rio Grande do Sul também, atendo um monte de lugar. E atendo gente de fora também, de alguns países. Poxa, também. Nós vamos precisar fazer outro programa para falar dos florais de Hoffmann, que essa parte ficou de fora. Vamos lá. São quase 260, quase. Isso, 259. E vai sair mais alguns aí que eu já estava hoje já conversando com o pessoal. Vou fazer alguns florais em glóbulos também, né? Às vezes o pessoal... Interessante eu dizer isso, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a tomar comprimido. Sim. E dizem assim, não, mas o comprimido faz efeito mais rápido que o líquido, né? Não é verdade. O líquido faz o efeito mais rápido que o comprimido. Como assim? Se você pegar um Rivotril em comprimido e pegar um Rivotril líquido, o efeito mais rápido, por que vai ser o líquido? Sim, já está metabolizado. Porque já 3 vezes, tem 6 fases para ser absorvido. Da cápsula... Né? Tem 6 fases. As 3 primeiras já foi feita. Claro. Então, assim, outra coisa, tomar chá. Eu sei, agora é friozinho e tal. Uma coisa que você pode fazer para a sua saúde é o seguinte, primeira coisa, qual é a minha térmica? Sinto mais calor ou mais frio? Sinto mais frio. Comece a tomar chás que esquentam, que tonificam, que a gente chama yandurim, que é chá que aumenta a imunidade. O que é? Canela com aquilo que a gente bota no quentão, cravo da Índia. Olha só. Agora, se você sente calorão, aí é bom tomar uma cavalinha, por exemplo, vai tirar esse calor do corpo. Uma pessoa com menopausa, por que ela sente calor? A gente fala, por causa do hormônio. Tá, mas toda mulher, quando chegou na menopausa, baixa o hormônio. E tem algumas que sentem calorão, outras não. Então, o que é isso? A medicina chinesa diz que não é hormônio em si, é o sangue. O que é o sangue? O sangue é, além do hormônio, outras coisas. Então ela tem um desequilíbrio no sangue. Se você dá um tônico do sangue seria uma clorela, por exemplo. Clorela é um nutriente considerado um superalimento. Os astronautas usam. Você encontra em loja de produto natural. Ajuda a melhorar calorões de menopausa, fogacho. Ajuda, inclusive, se você tem muito calor e tal, pé rachado, sabe? A pessoa tem o pé rachado. Sim. Por que o pé está rachado? Não, porque anda descalço. Não. Pé, calcanhar rachado, porque o rim tem muito calor. Tá. Não adianta passar um creme. Tem que tomar algo que tire esse calor no rim. Aí tem fórmulas específicas para isso. Começou a tomar em um mês, você vê que... Começa a melhorar. É incrível. Maravilha. Doutor Giovanni, muito obrigado, né, por aceitar o convite aí e tal. Estamos satisfeitos aí. Teria muita coisa para falar, portanto, nós já fica o convite para a gente continuar nesse mesmo assunto aqui. Tá? Vamos continuar. Se você quiser falar sobre coisas sazonais, né? Também, interessante. Problemas de inverno, problemas que dão mais no verão, porque até isso se vê. O povo chinês é muito observador. Então, eles já catalogaram. A gente sabe que no inverno dá mais algumas coisas. Mas, por exemplo, resumindo aqui, no inverno o problema maior está no pulmão e no rim. Na primavera, no fígado. A pessoa que tem hepatite sabe que fica pior na primavera. Problema de coração, mais no verão e no inverno. Problema de pulmão, mais no outono e no inverno. Então, por exemplo, quem tem gripe frequente não devia tratar agora, devia tratar no outono.
uma estação antes. Olha só, já E fica preparado. guaco. Toma guaco aí todo dia, se tiver gripe frequente, que vai ajudar. Valeu. Pessoal, obrigado, doutor Giovanni. Nós voltamos com esse assunto, a continuação desses assuntos aí, certamente. Grande abraço.